Ateliê na TV. Rejane, é uma peça fácil de fazer para quem está começando no mundo da costura criativa? É? Um detalhezinho, mas que todo mundo vai conseguir fazer, sim. E o que eu achei legal é essa transparência, né, com plástico cristal. Isso, a transparência que é o pulo do gato aqui, mas vai ser fácil, vai dar para todo mundo fazer. Aí você quer deixar aqui para eu cuidar dos bombons, para ninguém mexer? E, doutor, como o chocolate está muito caro, um saquinho desse, aí coube uma caixa daquelas de bombom. Então, que ideia vai legal, ficar um presente barato, né? E bem legal. E depois as criançadas ou quem receber pode guardar brinquedinho, a mulherada pode guardar maquiagem, pode pôr o que quiser dentro do saquinho. E olha que interessante que ficou com essa amarração aqui. Ficou bem legal, né, com essa amarração. É uma peça cordão, útil, né? Que Linda. A gente gosta de fazer, que dê para aproveitar depois para usar, né? Não só Muito na bom. Páscoa. Já já eu vou ver os bombons aqui, mas vamos para nossa aula. E ela trouxe outras opções de cores e muitas ideias de Páscoa. A gente tem falado bastante de Páscoa, né, Regiane? É, o novo Natal, né? É o novo Natal. Muita gente, inclusive, vende mais do que Natal. E aqui você trouxe sacolinhas, embalagens, aventais, inúmeras opções para o pessoal poder explorar bem essa época de Páscoa, que é uma época linda, uma época doce, uma época diferente, né? E então tem que aproveitar agora. Doutor, o que a gente vai precisar para fazer esse saquinho também gasta pouco material, tá? Nós vamos precisar do tecido principal, né, o que vai ficar por fora, medindo 20 por 25, tá? Então a gente vai precisar de 2 vezes do tecido principal e 2 vezes no forro, a mesma medida, 20 por 25. A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar 1 centímetro em todos eles, na parte de cima, aqui como o meu tecido tem a posição do sentido do tecido, do coelhinho. Então, eu venho aqui na parte superior, marco 1 centímetro e já passo com o ferro, tá? Então, esse detalhe é importante a gente fazer nas 4 partes, nas 2 partes principais e no forro. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é unir direito com direito. Eu vou pegar um molde que eu vou deixar disponível para vocês, que é um molde que é o formato de um ovinho de Páscoa. Vou colocar aqui, eu vou achar o meio do tecido, né, ó. Achei o meio. Posiciono ele aqui, ó, mais ou menos uns 4 dedos para cima, uns 4 dedos para baixo. Né? Centralizei. Risquei e aí eu vou costurar aqui, ó, bem em cima da linha. O detalhe aqui é a gente usar um pontinho bem fechadinho, tá? O menorzinho da máquina, para na hora de desvirar a costura não abrir. Então, fiz isso. Então, agora que eu falei para você que é o pulo do gato. Então, a gente vai vir aqui com uma tesoura e nós vamos cortar bem rentinho, mas tomando cuidado para não cortar a costura, né? Ó. A gente vai vir aqui e vai cortando. Quem tiver aquela tesoura de picotar ajuda nesse momento? Ótimo, ajuda sim. Mas quem não tiver pode cortar bem rente e depois fazer aqueles piquezinhos, sabe, doutor? Pra costura, depois da hora que a gente for virar. Principalmente por ser curva, né? Sim, pra acomodar bem. Então eu venho aqui, ó, e dou uns piques. Feito isso, aí agora que eu falei que é a parte um pouco mais chatinha, mas é chata, mas é fácil de fazer. Nós vamos pegar, ó, a parte de cima aqui do nosso tecido. Lembrando que eu também risquei no tecido principal, tá? E vamos jogar, ó, aqui por dentro. Ó. Vai parecer que tá tudo errado, mas é assim mesmo. Não está errado. Ó, doutor. Aí, com a ajuda do ferro, vou vir aqui, já vou acertar, colocando um clips pra gente já deixar bem certinho. E pessoal que está acompanhando aí, não esqueçam de falar de onde estão acompanhando, o que vocês estão achando da aula da Rejane, mandar beijos para a Rejane, para a própria professora Lina Melão, contar de que lugar do Brasil vocês estão assistindo. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, não esqueçam de mandar suas perguntas e beijos para os nossos professores e contar o que vocês estão achando dessas sugestões de Páscoa, hein? Ó, doutor, então,
eu quero pedir para ele aqui fechar bem para eu mostrar como é que fica essa costura aqui, ó. O certo aqui, a gente vai pegar um ferro, ó, tem que tá... Perfeito. Tá vendo? E a gente vai com o ferro, a gente vai passando e vai acertando essa costura para ele ficar bem justinho. E aí, ó como ele vai ficar. Vai ficar assim, ó, Dotan. Aqui eu já passei uma... Aí o que eu fiz? Passei com o ferro, passei uma costura de segurança toda a volta. Lembra aqui em cima que a gente tem aquela abertura? Eu também fechei, aqui ó, fiz um pesponto e fechei. Então ele vai ficar assim a parte da frente, né? O buraquinho já certinho. Agora a gente vai vir aqui com plástico cristal. Esse aqui tem 20 de gramatura. E aqui eu vou posicionar ele em cima aqui da nossa abertura e vou colocar um alfinete. Aqui eu posso usar o alfinete, Dotan, porque essa parte que eu tô colocando o alfinete, ela depois vai até sumir, porque eu vou cortar ele, né? Então... Para tirar o excesso. Para tirar o excesso, mas normalmente a gente não usa alfinete no plástico cristal. Ó. Então... Prontinho, agora eu vou na máquina e vou rebater essa costura por esse lado aqui. Não precisa trocar o calcador, que a gente vai conseguir... Por estar costurando em cima do tecido, não há necessidade de colocar o calcador de plástico, né, de etaflon, não tem problema. Ótimo. E o detalhe é a gente ir levantando assim para o plástico não grudar na máquina. Por estar trabalhando com esse plástico, né? Eu preciso de uma agulha específica, um ponto específico, ou é tudo um ponto reto? Tudo ponto e reto. Agulha normal? Agulha normal, Perfeito. Tudo normal. Alguma dúvida, professora Lina Melão, que está aqui também. Daqui a pouco tem pintura com a professora Lina Melão. Não, tá Tranquilo? explicando direitinho. Você costura também, Lina? Eu? Não? Eu vou colocar qualquer hora no desafio. A professora que pinta, costura, a professora que costura, ótimo. pinta. Vamos fazer essa brincadeira, vai ser legal. torto. Porque no fundo a gente acaba sempre fazendo de tudo um pouco, né? Fala que não costura, mas deve ter... Ó, doutor, aí agora eu venho aqui e vou cortar esse excesso. Tira o excesso do plástico. Só tirar o excesso. Você viu que eu costurei normal, não pegou na máquina. Rápida, não teve problema nenhum. Rapidinho. Ó, então, costurei. A parte da frente já tá prontinha. Outro detalhe que a gente vai fazer aqui, Dotan. Nós vamos pegar a régua e medir 2,5 centímetros da parte superior para baixo, que é onde a gente vai passar o nosso cordão. Então, eu venho aqui, meço 2,5 e passo uma costura. Agora, a gente vai fazer a parte de trás. Para a parte de trás, a gente vai fazer as orelhinhas. Então, eu vou pegar um tecido, né, que combine. Vou pegar direito com direito, mais uma manta, que eu tô usando a R1. Vou costurar toda a volta, deixando aqui embaixo aberto. Aí, vai desvirar e ela vai ficar assim. As orelhinhas vão ficar desse jeito. Aí eu vou vir aqui, ó, na parte de trás do meu saquinho. Vou posicionar, achar o meio e posicionar a orelhinha, ó. Tá vendo? Pode pôr um alfinete aqui. Por que eu tô pondo o alfinete aqui? Porque a gente vai costurar outra parte aqui em cima. Ó. Aí eu venho aqui e vou passar uma costura aqui em cima. E aí, ó, ele vai ficar assim, Dotan. Você viu que é rápido, tranquilo. Mesmo eu não estando costurando, ele é rápido de fazer. Então, o que a gente vai ficar? Aqui nessa parte de trás, a mesma coisa. Vou vir com a régua, vou marcar 2,5 centímetros, né? E vou passar uma costura, que vai ser o canalzinho pra gente passar o nosso cordão. Aqui na orelhinha, ó, eu fiz um charminho, eu dobrei a orelhinha e passei uma costura. Só pra ficar um charminho, uma Fica coisinha... legal, tem gente que coloca até aquele arame articulado. Sim, às vezes, né? Aí, ó, praticamente pronto, Dotan. Agora a gente vai vir aqui, ó, vai posicionar direito com direito. Põe um alfinetinho e vamos lá pra máquina fechar. Enquanto ela vai fechando, eu vou mostrar os produtos da Lê Bianco, trazendo para vocês
uma coleção de fitas e laços para você explorar todo o seu talento, toda a sua criatividade. Quando a gente olha esses materiais, a gente fica muito feliz porque trazem para vocês opções de larguras, cores, entre fita de cetim, gorgurão, sempre com um selo de qualidade da Lebianco, podendo ser utilizada para confecção de laços, embalagem de presente, artigos de festa e muito mais. Solte a sua criatividade com os produtos da Lebianco, sempre colorindo o seu dia a dia, e as informações estão sempre no site lebianco.com.br. E não esquecendo que além dessa grande variedade de fita de cetim, gorgurão, a Lebianco traz para vocês tecidos, eles distribuem as tesouras da Reisenmeiser entre base de corte e régua e produtos que fazem a diferença. Para informações das fitas de cetim, das tesouras e dos outros inúmeros produtos, acesse o site da Lebianco para conhecer um pouco mais desta variedade de materiais que acaba ajudando e muito vocês no dia a dia. lebianco.com.br. Como é legal a gente poder ter essa variedade de fitas e materiais que auxiliam demais vocês, professores. Eu vi que você, né, Rejane, utilizou muito as fitas e os materiais da Lebianco, ó, na decoração das peças de Páscoa. Então, quem trabalha com Páscoa, com laços, com fitas e com embalagens, né, com ovos de Páscoa, vai poder usar muito aí na decoração e incrementação das peças. Sim, que a gente pode usar, você viu, eu decorei os ovinhos de Páscoa com tecido, então o pessoal pode... Ó, doutor, eu costurei, ele ficou assim, tá vendo? Ó, costuradinho, fechadinho, já tá praticamente pronto. Aqui, ó, eu trouxe esse aqui pronto. Eu usei aqui a tesoura de escalope para dar o acabamento. Quem não tiver a tesoura, passa um pontinho zigue-zague aqui em volta, só para a costura não desmanchar, tá? Então, ele vai ficar assim. E agora a gente vai passar o nosso cordão. Então, eu vou vir aqui, ó, com esse desmanchador de ponto ou uma tesourinha fina e vou fazer, ó, uma aberturinha aqui, tomando cuidado só de pegar o tecido de cima, tá? E vou fazer uma abertura. Aqui eu costumo usar termolina, sabe? Pra ficar mais durinho, pra não desfiar. Então, quem quiser em casa pode fazer isso. Ó. E agora a gente só vai passar o cordão. Você quer que eu mostre pra elas como passa o cordão? Eu acho que é tranquilo, viu? Então... O cordão você passa de um lado e de outro para Sim, poder ter essa... a gente vai passar um pra cá. Se você quiser mostrar aqui no pronto. O outro pra cá, né? No sentido inverso, né? Para poder aí fechar, ele vai né? ficar assim, ó, na hora de fechar. Ó. Tá vendo? E aí dá o formato. Quando Dá fecha, o formato, né? Ele fica no formato das orelhinhas. E aqui dentro, com esse tamanho, a gente consegue colocar uma daquelas caixinhas de bombons. Sei. Tô sabe, sabendo né? muito bem. Tô olhando aqui. Ai. Então, assim, é uma peça fácil, útil e bem vendável agora. Super vendável. Porque o pessoal quer dar lembrancinha, né? E outra, né? Eu acho que aquilo que você falou da economia, porque os ovos de Páscoa não estão baratos, e acaba sendo também uma lembrança. Uma lembrança. Para as crianças brincarem depois de guarda os brinquedinhos, né? Então, é uma peça fácil de fazer aí que vai... E quem tiver muita dificuldade, faz sem a barriguinha. Apesar que a barriguinha é o charme. Vamos colocar o contato da Rejane, o The Instagram Fricotes da Charlotte. E sabe o que me lembrou, enquanto a gente vai colocando o The Instagram? O joguinho que vocês jogavam, pega uma, pega duas. Cinco Marias? Cinco Marias, como chama, Bel? Isso, né? Lembra disso? Aí podia jogar junto aqui uma brincadeira para as meninas, né? Apesar de que eu brincava muito também, não é só menina não. Joga uma, pega duas, pega três. Lembra disso? Faz tempo, né? Fricotes da Charlotte é o The Instagram da Rejane aqui. Queria que mostrasse as outras peças dela. Eu queria falar também que eu tô com um e-book de Páscoa com 6 peças super diferentes aí, inéditas. Então quem Tudo quiser... online. Online. Que você legal. compra e eu mando pra vocês em PDF. Tá super bonito. Lá no The Instagram Fricotes da Charlotte tem informações. Então quem quiser dá um pulinho lá pra ver. O que eu gosto muito das peças da Rejane é que ela pensa também em todos os públicos, né? Então, quando a gente olha que uma embalagem de presente num saquinho craft, isso mostra que mesmo que você não tenha muito dinheiro para investir e tal, com uma pequena embalagem, um saquinho que às vezes muita gente joga fora, você vem, faz um appliqué, coloca um lacinho e tal, e aí já cria uma peça diferente.
Então, no artesanato, o bom do artesanato, né, o que deixa a gente assim super empolgado sempre, são as sugestões para todos os gostos, para todos os públicos e para todos os bolsos. Ah, doutor, não tenho dinheiro, a coisa tá difícil pro meu lado. Olha, vamos improvisar. É caixinha de ovos de reciclagem, é saquinho de presente. Então, assim, o artesanato é mágico por isso, né, Sim, Jeane? Todos você tem podem que utilizar, fazer, mesmo gastando, investindo um pouquinho, né? Sim, e usar o que tem em casa, né, Sim. doutor? Porque normalmente a gente tem bastante coisa. Então, a sacolinha craft, não tem, inventa, né? Cria, né? Põe um enfeitinho, põe um Fica muito lacinho que legal. já... E o pessoal gosta disso, né? Gosta do feito à Não, mão. é diferente. Você chega com uma embalagem dessa, é capaz de chamar até mais atenção do que aquele ovo de Páscoa caríssimo. Fricotes da Charlotte, vai todo mundo entrar, visitar, prestigiar. Ateliê na TV.